Amados, que alegria para nós nessa noite orarmos pelo nosso presidente, pastor Marcos Navega. Até agora nós estivemos falando com Deus, agora ele vai falar conosco através do teu servo. Tenho certeza que Deus já colocou em seu coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Para tanto, nós estaremos orando, colocando a vida do nosso querido amigo, colega, já de vários anos diante do Senhor, e eu não tenho dúvida de que o Senhor falará a nós através dele. Eu peço que você tenha um pouco de paciência, por favor, não deixe esse recinto antes da mensagem, um momento muito importante para todos nós, quando vamos agora ouvir aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Vamos então orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, que momento maravilhoso este que estamos vivendo aqui. Obrigado por esse tempo, quando separamos, ó Deus, em nossa agenda, esta data, para que aqui nós pudéssemos estar. Ó Deus, nós queremos aprender cada vez mais de Ti. E agora, quando o Senhor nos falará mais uma vez, através da Tua palavra, use o Teu servo, para que Ele ministre ao nosso coração. Prepara os nossos ouvidos, ó Pai, e mente, para que recebamos da parte do Senhor aquilo que Tu tens reservado para cada um de nós. Use o Teu servo mais uma vez, assim como o Senhor já tem feito ao longo de todos esses anos. Assim oramos, agradecemos, entregamos o Teu servo, mais uma vez nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus te abençoe, tá, queridão? Graças e paz, queridos, amém? Que privilégio, né? Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui na companhia dos nossos pastores. Eu me sinto honrado e é uma grande responsabilidade e é com temor e tremor que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Primeiramente porque estamos falando para pessoas que são muito mais habilidosas, têm uma experiência de ministério. Eu estava falando hoje com o GG agora há pouco, que ele acabou me imitando. Ano passado ele falou assim, poxa, Navega, você vai falar esse ano para mim com uma camisa florida? E ele veio com uma camisa florida em homenagem. Eu louvo a Deus por isso, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio. E eu quero aproveitar essa oportunidade, meus amados irmãos, convidar você, porque o horário já é um pouquinho avançado, a abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses, e nós estaremos partilhando da palavra de Deus com os irmãos, em Colossenses capítulo 4, versículo 17. Esse é o texto que nós estaremos meditando na palavra de Deus na noite de hoje, na carta aos Colossenses, capítulo 17, capítulo 4, versículo 17, onde nós estaremos fazendo a leitura do texto da palavra de Deus, e assim compartilharemos juntos daquilo que Deus já tem nos falado nesses últimos dias. Eu quero agradecer a Deus pela minha diretoria maravilhosa, que temos pensado juntamente todos sobre esse congresso, sonhamos com isso, e quando a gente sonha e idealiza, o que Deus faz? Realiza, né? E Deus tem realizado coisas grandiosas. Eu quero agradecer a todos os pares da diretoria, quero agradecer meu secretário executivo, pastor Pedro Elísio, que tem se desempenhado com todo carinho para fazer um excelente trabalho, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade, já estarmos aqui para compartilhar desse momento especial. Tenho certeza que virá muitas coisas boas pela frente, ouviremos palavras abençoadoras para o nosso coração, mas hoje a oportunidade é nossa e nós queremos aproveitar esse tempo para junto compartilharmos da palavra de Deus. Parece um pouquinho diferente, mas essa luzinha ali está tão fortinha no meu olho aqui, que está me cegando aqui, eu não estou conseguindo visualizar totalmente. Mas eu quero agradecer a Deus porque Ele nos dá esse privilégio. Todos encontraram o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Se você encontrou, diga amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Também dizei a Arquipo, cuide bem, exerça bem o ministério que você recebeu do Senhor Jesus. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos, ó Deus, compartilharmos, ó Deus, da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua nos falando, através daquilo que o Senhor já nos falou no passado. E agora, Senhor, abra o nosso entendimento e desvenda os nossos olhos,
para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Nós te agradecemos por essa oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, a cidade de Colossos, aonde Paulo está direcionando essa carta, ela ficava aproximadamente 200 quilômetros da cidade de Éfeso. Era uma pequena cidade, mas estava ali próximo de Herápolis e Laodiceia. Era uma cidade no qual Paulo não a visitou, mas ele, através do seu discípulo Epáfras, fundou esta igreja que se tornou uma bênção. Mas com o passar do tempo, nós percebemos que esta igreja ela estava sofrendo algumas dificuldades, porque alguns ataques externos estavam acontecendo. E quais eram esses ataques? Algumas influências, tanto por parte do judaísmo, quanto pelo paganismo, pelo fato daquela igreja ser uma igreja oriunda do paganismo. Diante daquela situação, os irmãos estavam enfrentando uma dificuldade em relação à sua fé, porque eles estavam buscando um outro mediador entre Deus e eles, os homens. E por isso Paulo apresenta Cristo como o único mediador. Paulo, depois de receber um relatório de Epáfras a respeito da situação que aqueles irmãos estavam vivendo, ele escreve essa carta com o objetivo de trazer um redirecionamento para aquela igreja que estava sofrendo os ataques exteriores. Diante dessa situação, Paulo apresenta Jesus Cristo não só como aquele que é a imagem do Deus invisível, mas ele é a esperança da glória. Paulo apresenta Jesus como a imagem do Deus invisível e, sobretudo, aquele que nos arrancou do império das trevas e nos conduziu para o reino da luz. Diante dessa situação, nós percebemos que aquela igreja, ao olhar para Cristo, ela recebe um redirecionamento para viver a vida cristã de uma maneira que pudesse agradar a Deus. O que nós podemos extrair desse texto da palavra de Deus que nós lemos hoje? É interessante, meus amados irmãos, hoje nós estaremos pensando um pouquinho sobre pastor extraordinário. E o que nos torna pastor extraordinário? Diante dessa situação que nós mencionamos, e de acordo com o próprio texto da palavra de Deus, Paulo, ele apresenta uma série de observações que são indispensáveis, principalmente no nosso ministério, no exercício do ministério, que vai contribuir para que nós nos tornamos pastores extraordinários. Se essa é a nossa proposta, se nós desejamos agir com excelência no ministério, exercer um ministério de bênção para a vida da nossa comunidade, nós precisamos olhar para essas observações. E é interessante, meus irmãos, que esse assunto, ele é de extrema importância para todos nós. Todo aquele que deseja exercer um ministério com excelência e se tornar um pastor extraordinário, ele precisa entender o que é o ministério. Nós sabemos muito bem que o ministério vai muito além do que apenas exercer um cargo, uma função. Todos nós ocupamos funções, todos nós ocupamos algumas tarefas que precisamos desempenhar, mas o ministério vai além disso. O ministério tem confronto, o ministério tem, muitas das vezes, situações difíceis que nós precisamos enfrentar, mas nós não podemos recuar diante das situações que vivenciamos se queremos nos tornar pastores extraordinários. A luta virá. O próprio Jesus disse, olha, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz, mas no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo. O pastor extraordinário, ele entende que o ministério, ele enfrenta provações, mas graças a Deus, que quando passamos por ela, nós estamos sendo aperfeiçoados. Tiago disse, na sua carta, no capítulo 1, versículo 12, que muitas são as provações. Aliás, ele disse, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, é que nós recebemos a coroa de glória que o Senhor preparou
para aqueles que o amam. Pastor extraordinário, ele precisa entender que o ministério, ele vai além de ocupar uma função. Isso significa que nós também fomos chamados para exercer uma função extraordinária. E quando se trata de ministério eclesiástico, ou uma função que nós executamos na igreja, isso tem a ver com uma missão, com um chamado especial, com uma vocação ministerial. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele chamou uns como apóstolos, outros como evangelistas, e diz mais, outros como pastores e mestres. Nós fomos chamados pelo Senhor. Se você está enfrentando alguma dificuldade no ministério, lembre-se disso. Você foi chamado. Não desista do ministério. Eu tenho pouco tempo de ministério. Estou com 17 anos de ministério. Mas já passei por algumas provações. Mas eu aprendi que elas me fizeram crescer. Vale a pena. Aquele que almeja o episcopado, ele almeja uma excelente obra. Não desista do ministério que Deus te deu. E confia que Ele vai renovar as nossas forças e nos capacitar para desempenhar esse ministério. E isso requer uma atenção especial, porque o ministério envolve uma série de observações e descrições que devem ser levadas em conta. Por exemplo, o pastor extraordinário, ele deve exercer bem a sua função. E o exercício do ministério tem suas implicações. E eu gostaria de destacar algumas delas. O exercício do ministério envolve cuidado. Paulo, dizendo a Timóteo, ele disse, tem cuidado de ti e da doutrina. A palavra do Senhor é clara. Ele falando para Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 16, ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Agir cuidadosamente faz parte do exercício do ministério. Não podemos ser despretensiosos, devemos ser cautelosos ao desempenhar a nossa missão. Mais uma vez, Tiago diz, na sua palavra, ele diz, sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós precisamos, muitas das vezes, pensar rápido e falar moderadamente. Porque nós estamos ali cuidando de vidas. Tem dezenas, centenas de pessoas que estão sobre nossos cuidados. E nós temos uma grande responsabilidade. O ministério, o exercício do ministério envolve cuidado. E o cuidado requer perseverança nas coisas de Deus. Talvez você estivesse pensando em desistir do ministério, achando que não valeu a pena e que não saiu do jeito que você planejou. Mas lembre-se, você tem um chamado. O Senhor vai prover. Creia nisso. Deus, Ele vai enviar o livramento, o suporte. Quando Abraão estava diante do Senhor, e Deus o provou, pedindo a ele que sacrificasse o seu filho, ele sobe até o monte Moriá. No meio do caminho, o filho pergunta, Isaac pergunta, pai, nós estamos aqui, estamos levando a lenha, já temos até a brasa, o cutelo já está aqui em nossas mãos, para que possamos quartejar o cordeiro. Mas aonde ele está, pai? E qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus proverá sustento para o seu ministério. Deus proverá livramento para o seu ministério. Deus vai promover tudo aquilo que nós necessitamos para exercer bem o nosso ministério. O exercício do ministério requer cuidado, e o cuidado, ele é importante. O cuidado requer perseverança nas coisas de Deus. Não desista, faça como Abraão, mesmo que você não sabe o que vai acontecer, mas creia que o Senhor proverá. Amém, queridos? Creia que o Senhor proverá, porque o cuidado também,
Ele salva vidas, salva você e aqueles que te ouvem. Não é o que disse Paulo a Timóteo? Tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso salvará a ti e aqueles que te ouvem. Portanto, meus amados irmãos, fique atento e não desista, não deixa que nada tire você do foco. Meus irmãos, eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo Paulo, mas eu faço disso uma máxima para a minha vida. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Eu tenho convicção do chamado que Deus me deu para a minha vida. E Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado. Está ali agora o meu novo pastor, porque ele agora está me pastoreando, pastor Manuel. Hoje ele pastoreia uma igreja na Baixada Fluminense que tem o maior número de adolescentes. Ele está ali. Está ali também o meu outro pastor, que agora nós saímos daquela igreja linda que deixamos lá, e ele está pastoreando melhor que eu, mas levei o Samuel comigo, consagrei o Samuel, e nós implantamos a Igreja Batista Nova Belfort. Com menos de 2 anos, nós já somos mais de 86 pessoas. E vamos organizar essa igreja agora, dia 27 de setembro. A Igreja Batista do Vale do Ipê é uma igreja linda, abençoadora. Tem gente que quando diz assim, você mora onde? E aí você fala, tem muitas pessoas que dizem, eu moro lá perto de Nova Iguaçu. Para não dizer que mora em Belfort Roxo. É sério, irmãos. É sério. Tem membros da minha igreja, uma irmã falou assim, pastor, eu estava trabalhando lá no Recreio, ela disse, não, pastor, me perguntaram onde era a minha igreja. Eu falei que era perto do Carrefour. Eu falei, minha irmã, por que você está com vergonha de dizer que nós somos de Belfort Roxo? Meus irmãos, no ano de 2019, nós estávamos pastoreando a localidade do Vale do Ipê. Aquele bairro foi tomado, toda a localidade. Criou-se um complexo chamado Complexo do Roseral. Nós fizemos um propósito, está os 2 meninos ali, e falamos, nós vamos orar, para que Deus faça um milagre, e que o tráfico possa recuar da nossa cidade. E nós começamos a jejuar e orar. Durante 40 dias nós fizemos isso, no final de 2019. E nós fizemos intensamente. Por quê? Eu fui pregar na 2ª Igreja Batista do bairro. Na porta da igreja tinha uma bancazinha lá, os meninos vendendo um negócio, e eu tive que passar na rua. Fui tirar a barricada, fiquei nervoso, porque eu vi arma, e eu fiquei meio nervoso com aquela situação. Deixei os negócios cair, ainda bem que veio um irmão da igreja. Não, pode deixar, pastor, que eu coloco no lugar para você. Fui pregar na outra igreja, também no bairro, mais à frente. Na porta da igreja batista do bairro São Lucas, uma outra boca de fumo. Eu reuni os pastores e disse, nós não vamos aceitar essa situação. E nós vamos fazer um propósito para a gente estar orando para que Deus faça um milagre. O tráfico já estava desde 2018, 19, e Deus nos abençoou. Que quando chegou no dia 31, nós fizemos o culto da virada. No dia 1º, entrou uma companhia destacada em Belfort Roxo. E acabou com o tráfico na nossa região. E eu quero dizer para vocês, Belfort Roxo hoje já não tem quase bairro nenhum com barricada mais para a glória do Senhor Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, através do poder dele que opera em nós. Não é você e não sou eu. É o poder do Espírito Santo operando na vida da igreja. E a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém, não tem tráfico, não tem ninguém.
Aí teve uma engraçadinha na igreja que disse o seguinte: pastor, não foi porque nós oramos, foi porque o deputado comprou o clube do Vale do Ipê. Eu falei, se Deus, quando fala até uma mula, né, obedece, até o diabo também vai obedecer. Deus é poderoso, irmãos. E se foi o homem lá que comprou o espaço, e hoje ele é o prefeito da cidade, e está limpando a cidade, eu tenho orado o seguinte: Deus, faça com que Belfor Roxo se torne uma referência no estado do Rio de Janeiro. Estou clamando por isso, e um dia vocês vão ouvir falar sobre isso. O missionário falou aqui sobre oração. E eu creio no poder de Deus. E eu sei que Ele já está operando. Deus já está manifestando o seu poder. E eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo e porque Ele vai fazer. Porque eu sei que Deus proverá. Portanto, meus irmãos, o exercício do ministério envolve cuidado. O cuidado requer perseverança nas coisas de Deus. O cuidado salva vidas de pessoas. Então, cuida de ti e da doutrina. Portanto, não deixa que nada tire você do foco. O cuidado requer prontidão, disposição para exercer o ministério, o serviço da igreja. Não importa a função que você ocupe, seja você um pastor extraordinário e faça tudo com o maior empenho possível, cuidadosamente. Ah, pastor, eu ainda não sou pastor titular. Não importa. Eu fui pastor titular de quase 15 anos, né, Manel? Vale do Ipê. Hoje ele é meu pastor. Cheguei lá, me deu trabalho porque queria jogar bola, era um moleque novo, magrelo, agora está gordinho. Só jogava bola, quebrou a perna. Fui levar ele para socorrer, fui lá no Lourenço Jorge socorrer aquele menino. Mas depois se tornou uma bênção na minha vida. E hoje nós temos uma igreja linda lá para a glória do Senhor Jesus. São quase 100 adolescentes lindos, batizados, irmãos. Só adolescente abaixo dos 18 anos. Lindos. Fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje eu fui buscar ele em casa, ainda me dá trabalho ainda. Fui buscar ele em casa, e vem a filhinha dele, que eu fui buscar no hospital, vai fazer 15 anos de idade, pastor Manu. Veio de lá, pulou no meu pescoço. Me deu aquele abraço apertado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós sabemos em quem temos crido. E Deus faz coisas extraordinárias. Portanto, se nós queremos, de fato, nos tornar pastores extraordinários, nós precisamos exercer bem a função. Não foi isso que Paulo disse para Tito? Exerça bem o ministério que você recebeu de quem? Do Senhor Jesus. Deixa de ser preguiçoso. Coloque seu joelho no chão, boca no pó, clame ao Senhor. Não fica esperando só as coisas cair do céu, não. Trabalha, executa. Não tenha vergonha, fale diante do Senhor, clame, porque Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. E eu quero destacar mais uma questão importante. Você quer saber como nós podemos exercer bem o ministério? Primeiro nós vimos que o exercício do ministério envolve cuidado. Seja cuidadoso, mas o exercício do ministério envolve aprendizado. Quando você para de aprender, logo você para de crescer. Nós precisamos aprender cada vez mais, estudar cada vez mais, nos dedicarmos cada vez mais. Tem pastores que não lê mais nem a Bíblia, só lê a Bíblia somente para preparar o sermão. É sério. Tem pastores aí que só lê a Bíblia só para preparar o sermão. Meus irmãos, desculpa, mas existe essa realidade. Eu sei que a maioria não são assim. Graças a Deus por isso, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas muitas das vezes, você trabalha tanto para a obra, né? E quando você investe
no Senhor da obra, você pode ter certeza que você terá sucesso na obra do Senhor. Pode ter convicção disso. Se você investe no Senhor da obra, você vai ter sucesso na obra do Senhor, aonde quer que você esteja. Meus irmãos, eu sou fidelense como meu amigo que está ali de frente ali, né? Vim lá de São Fidélio. Não era uma família muito boa, né? Que o pessoal falava do Navega lá, né? A minha família era uma família que fazia um negócio que não era muito bom. O meu tio era fabricante de arma. Todo mundo conhece a história lá da minha cidade. Lá. Teve uma vez que... Isso já passou, tá, irmãos? Tem mais de 20 anos atrás, graças a Deus. Mas o meu pai, meus tios, meu avô, eles eram fabricantes. E uma vez a Federal chegou em São Fidélis. Não grava isso não, tá, irmãos? É brincadeira. E aí foram prender as armas do meu tio. E eu tenho um primo que é deficiente. E ele tem algumas limitações. Não acharam grandes coisas, foram embora. Quando estão saindo, o Valtaí disse, seus bobãos, as boas mesmo estão lá em cima da caixa d'água. E aí o que aconteceu? Né? Vocês sabem o desenrolar da história. Mas Deus, Ele pega um menino despretensioso, medroso, e Deus me leva lá para o Rio. Conheci a minha esposa, ela era da igreja, eu me converti aos 20 anos de idade. Meus irmãos, até hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu não passo um dia sem ler a palavra de Deus e orar ao Senhor. E Deus tem feito coisas grandiosas e ocultas que eu nem sei. A promessa do Senhor tem se cumprido na minha vida. Porque eu aprendi que o ministério envolve aprendizado. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Antes de você ensinar alguém, você precisa beber na fonte. Você precisa aprender. O aprendizado bíblico é um processo ou um efeito que nós precisamos entender que aprender as Sagradas Escrituras, o efeito de aprender os ensinamentos das Sagradas Escrituras e transmitir a outro, isso vai promover o amadurecimento cristão e facilitar o discipulado. Paulo explica isso maravilhosamente. Nós vemos lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz para Timóteo, o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, transmita isso a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transmitir a outro. Está aqui o pastor Samuel, o pastor Manel, e agora o pastor Lucas, que está chegando, né? Daqui a pouco, né? Está terminando, está lá no sul, terminando. Que coisa maravilhosa. O que você ouviu de mim através de muitas testemunhas, transmite a outro. A igreja precisa promover o discipulado. A igreja precisa ensinar a palavra de Deus. Portanto, quem quer ensinar deve ser um eterno aprendiz. O aprendizado é resultado de uma combinação de vários fatores. E nós poderíamos apontar uma série deles aqui hoje. Mas o nosso propósito aqui é um pouquinho diferente. Mas o aprendizado é resultado do conhecimento divino. Nós vemos Oséia, profeta do Senhor, no capítulo 6, dizendo o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele é como a chuva seródia, aquela chuva fina, já viu aquela chuvazinha insistente? Lá em São Paulo, a garoa, mano. Aquela chuvinha ali, ela molha a terra e ela faz brotar a semente, assim é aqueles que esperam no Senhor. Diz o profeta Oséias, no capítulo 6, a partir do versículo 3. Nós esperamos em Deus e cremos que Ele vai atender a nossa oração e o nosso clamor. O conhecimento bíblico, além de nos aproximar de Deus,
favorece o nosso desenvolvimento espiritual. O aprendizado é resultado de uma série de habilidades, né? Muitas das vezes a gente sabe disso, né? O aprendizado é resultado das nossas habilidades, dos dons espirituais, no qual nós recebemos pela atuação do Espírito Santo de Deus. E não pense você, tem gente que acha porque ele tem uma boa eloquência, ele fala bem, ele sabe se comunicar, ele acha que ele é a última cocada do pacote, né? Meus irmãos, humildade não ocupa espaço. Seja humilde. Seja humilde. Porque a Bíblia diz que Deus odeia a soberba. A soberba precede a queda, né? Mas os humildes, ele faz o quê? Ele exalta. Os humildes, ele exalta. Deus, ele quer te usar, mas você precisa aprender com o Senhor, aprender com outros homens. A ideia esse ano da gente colocar alguns conselheiros, porque são pessoas que podem nos orientar, né, Hudson? São pessoas que a gente pode orar com eles. Está aqui o Dario. Eu não posso nem chegar nos pés dele, que o camarada já está lá na frente, né? Apesar que está em forma aí, bonitão ainda, né? Mas já está bem velhinho, né, Dario? Brincadeira. Mas aí, são pessoas que a gente pode contar com eles. Tem uma experiência, tem uma bagagem, pode nos ajudar, tem habilidades. E essas habilidades, meus irmãos, uma vez desempenhadas, ela vai proporcionar o crescimento espiritual do crente, nos capacitando para a realização do ministério. Meus irmãos, Paulo dizendo o seguinte: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens, com astúcia que enganam fraudulentamente. Paulo não só nos orienta, mas também apresenta a base para o aprendizado. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que você, pastor aprovado, para que você, pastor extraordinário, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a obra do Senhor é boa, irmãos. A obra do Senhor é boa, e nós precisamos nos habilitarmos para isso. Mas em terceiro lugar, o exercício do ministério envolve fidelidade. Nós aprendemos que o exercício do ministério envolve cuidado, aprendizado, mas o exercício do ministério envolve fidelidade. Lá em Apocalipse 2:10 diz assim: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está a definição do que é fidelidade, a perseverança nos compromissos assumidos, irmãos. Se você assumir um compromisso com Deus, você tem um chamado, você precisa cumprir o seu ministério. Você não pode parar pelo meio do caminho. Na verdade, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram. Nós somos daqueles que não desistem pelo meio do caminho. Nós continuamos avançando. Deus, Ele fez uma aliança com você, meus irmãos. Então, logo, você também assumiu um compromisso com o Senhor. Agora cabe a você a perseverar diante do Senhor, mesmo diante das provações que você tem enfrentado. Você não pode desistir de maneira alguma. Seja fiel, não existe essa possibilidade para o crente. E principalmente para o pastor. Não existe a possibilidade de desistir. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Mais uma vez, nós sabemos disso. Portanto, nós somos felizes pelas provações. Bem-aventurado, diz a Bíblia, o homem que suporta com perseverança a coroa, a provação, porque receberá a coroa de glória, a coroa da vida, que o Senhor prometeu para aqueles que o amam.
Meus irmãos, e eu amo a Deus. E esse é um mandamento que Ele nos deixou. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu pensamento. Ame o Senhor e ame também o seu próximo. Portanto, essa característica nos identifica como cristãos verdadeiros. A fidelidade é uma das marcas, das evidências que nos caracteriza como verdadeiros cristãos, verdadeiros pastores extraordinários. Ela é uma das evidências na vida de Jesus e uma das evidências que está presente no fruto do Espírito que nos assemelha com Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Mas o fruto do Espírito é o quê? Gálatas 5:22. Amor, bondade e fidelidade, fé. Sabe por quê que essa característica é importante? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. Mas não é somente isso não, que Ele vai te recompensar por você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então não desista, continue firme na sua caminhada, na sua jornada, na sua trajetória ministerial, porque Deus, Ele cumprirá todas as suas promessas. Ele não é como homem, e nem como filho do homem. Não é como homem que mente, né? E nem como filho do homem que se esquece daquilo que prometeu. A fé é a base de sustentação da vida cristã, aquilo que nos mantém de fé em meio aos obstáculos que nós enfrentamos, é a nossa fidelidade que nos dá força para isso. A fé é a expectativa de já possuir o inexistente, a convicção de possuir aquilo que nós esperamos. Não é isso que a Bíblia diz? Abraão creu, o mesmo que subiu lá no monte, Romanos 4:17, Abraão creu, e por ele ter crido, o Deus que chama a existência, as coisas que não existem, como se já existisse, trouxe o cordeiro, e agora Abraão disse, olha meu filho, fica tranquilo. Foi um alívio para ele. Embora ele sabia que o mesmo Deus que ressuscitou o seu ventre, o ventre da sua esposa, e ressuscitou a sua vitalidade, com 100 anos de idade, poderia trazer e ressuscitar o seu filho Isaque. Ele sabia disso, porque ele cria. Mas, naquele momento ali, ele deve ter dado muita glória a Deus, porque Deus livrou o seu filho. Meus irmãos, creia, tão somente confia no Senhor, descansa nele, o mais ele fará. A fé é um elemento de aproximação de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, a Bíblia diz que através da fé nós temos essa possibilidade. Significa que estamos desfrutando da verdadeira paz quando você se aproxima de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, hoje nós temos paz com quem? Com Deus. A fé não salva, mas a fé nos leva ao Salvador. Amém, irmãos? Ninguém é salvo pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E esse texto de Romanos capítulo 5, ele é muito lindo, porque no versículo 2, ele vai dizer algo interessante, né? Ele vai dizer que nós somos justificados mediante a fé, estamos em paz com Deus, no versículo 1. E através dessa fé, nós temos acesso a esta graça, a graça salvadora. Há um tempo atrás, a Arteres, que pegou a concessão dessa BR, e aí eles fizeram um projeto de construir uma alça de ligação da ponte Rio-Niterói até a linha vermelha e a Brasil. Porque quando a gente volta daqui para o Rio, quando a gente chega ali, pastor Hudson, na ponte Rio-Niterói, a gente tinha que descer lá na Avenida Brasil e pegar um trânsito infernal. Apesar que não adiantou muito, que hoje o trânsito está pior ainda, né? Mas a proposta era desafogar o trânsito. E é interessante que eles criaram uma alça passando por cima do cemitério do Caju,
saindo da ponte Rio-Niterói, saindo lá na linha vermelha, passando por cima dos mortos. E a fé, ela é exatamente isso. Ela é a ponte que nos liga ao Salvador, do outro lado do abismo. Por essa fé temos acesso a essa graça. E Paulo diz, e não somente isso, nos gloriemos nas próprias tribulações, porque a tribulação ela vai produzir a perseverança vai produzir a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. E agora, meus amados irmãos, Deus prova esse amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Nós vivemos esse milagre em nossas vidas. Nós temos acesso à presença de Deus. A igreja, ela precisa entender isso, irmãos. A igreja, ela é algo que Deus preparou especialmente. E ela precisa viver esses milagres. E a fé nos aproxima de Deus, porque ela é essa ponte que nos leva do outro lado. O exercício do ministério também envolve convicção de chamado. Se você não tinha convicção do chamado, ore ao Senhor para que Ele te dê convicção. Tem muita gente que foi assoviado, não chamado. É sério. Tem muita gente que foi assoviado, não foi chamado. E nós temos muitos problemas, né? Nós que estamos à frente da ordem, a gente vê cada problema, irmãos, cabeludo. Que a gente fala assim, esse miserável não podia nem estar ocupando essa função, né? Por isso que eu estou falando sobre o exercício do ministério. O exercício do ministério envolve todos esses elementos que nós estamos mencionando. Mas a convicção do chamado é importante. Paulo diz algo interessante para Timóteo. Portanto, não me envergonho do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, Paulo falando para ele, não fica com vergonha nem de mim, e nem do testemunho do Senhor, porque eu sou prisioneiro seu. Antes participa comigo, Timóteo, dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe luz à vida e imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E ele termina dizendo para Timóteo, no capítulo 1, versículo de 8 a 12, que eu acabei de citar para vocês. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo, estou convicto de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A convicção do chamado contribui muito para o exercício do ministério, de modo que nos tornamos pastores extraordinários para a glória do Senhor. Lembre-se disso. Mas eu quero destacar o último fato importante aqui, que nós precisamos falar para vocês. O exercício do ministério, nós aprendemos aqui, que ele envolve cuidado, aprendizado, sobretudo envolve a fidelidade, mas a convicção do chamado, e por último, envolve amor pela igreja. O pastor extraordinário, ele precisa amar a igreja. Se você não ama a sua igreja, você está no lugar errado. Embora que tenha aquele miserável que está lá te perturbando lá. Não tem? Sempre um? Eu fui generoso. Embora que tenha aquele que te persiga, aquele camarada que está ali, doido para que você meta o pé e vá embora.
Eu sei que o Manel hoje ele está feliz, mas ele não tinha não. Ele está feliz porque ele está pastoreando, mas ele fala assim, pastor, vai embora logo. Ele estava sonhando. Porque ele hoje está pastoreando uma igreja muito mais linda, e a igreja está crescendo para a glória do Senhor Jesus. Uma igreja que ele batiza. Agora o último batismo foi 22 adolescentes, Manel? Não, né? 22. Que coisa linda. É, rapaz. Tem aquele ditado popular, que alguém matou tanto, o outro veio e matou, né? Coisa linda. Meus irmãos, nós precisamos amar a igreja do Senhor Jesus, mesmo que tenha pessoas ruins lá dentro. Jesus, ele estava rodeado de pessoas boas, mas tinha alguém ali no meio que o traiu, não tinha? Mas ele não o tirou da função. Ore, confie no Senhor. Deus, ele vai inclinar e ouvir o seu clamor. E você precisa saber disso. Eu tenho que amar a igreja. Agora eu pergunto aqui para vocês. Vocês amam a igreja que vocês estão pastoreando? Amém, queridos? Nós precisamos amar a igreja. Não é fácil, mas precisamos amar. A igreja é um tesouro. A igreja é tão importante que Deus amou profundamente. Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Paulo usa uma ilustração quando ele está orientando aquela igreja, e ele disse algumas diversas orientações. E agora ele está falando para os maridos, né? Ele disse, olha, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou quem? A igreja. E deu a vida por quem? Por ela, para torná-la inculpável, sem mancha, no meio dessa geração pervertida. Jesus amou a igreja e deu a vida pela igreja. E o que você está dando para a sua igreja? É sério. Nós precisamos amar o ministério. O exercício do ministério envolve amor pela igreja. A igreja é do Senhor, não nossa, mas Ele nos permitiu pastoreá-la. Isso é importante, nós somos privilegiados. Um outro fato ocorreu quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E claro que Jesus queria ensinar os discípulos o quanto a igreja é importante para Deus. E o texto diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, você ama a igreja? E aí Simão disse, olha, tu sabes que eu amo, né? E aí Jesus vira para ele, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 15. A igreja é a reunião dos santos na terra, a reunião dos escolhidos. E a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que outrora não eram nem considerados um povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém, irmãos? A misericórdia do Senhor nos alcançou. Pastores extraordinários precisa amar a igreja. E partindo desse ponto de vista, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que o exercício do ministério requer pessoas comprometidas, pastores extraordinários, dispostos a atender esse requisito. Por isso, eu quero lhe fazer um grande desafio na noite de hoje. Ame a sua igreja. Ame de verdade. A igreja, além de ser a reunião dos santos, a igreja é a agência autorizada por Deus para triunfar sobre as fortalezas do inferno. Somente a igreja. Não vai ser o Supremo Tribunal Federal,
a Câmara Legislativa, o Poder Executivo, não será nenhum dos poderes. A única autoridade sobre as fortalezas do inferno é a igreja. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, depois de ouvir a revelação que Deus dá a Pedro, Jesus disse: tu és Cristo, e tu também é Pedro. Você também é Pedro. Quer dizer, você é uma pedra. Porque Pedro não chamava Pedro, não é verdade, irmãos? Qual era o nome de Pedro? Simão, filho de Jonas, né? Simão Barjonas. Então agora eu vou renomear você. Você também agora é uma pedra. Não rocha como eu sou. Porque eu sou a rocha, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas você é a pedra que vai ser colocada nessa construção espiritual. Depois Pedro explica isso lá na sua carta. Mas Jesus disse o seguinte: e tudo que vocês ligares na terra, vai ser ligado aonde? Nos céus. E tudo que ligares na terra, desligares na terra, terá sido desligado nos céus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, como eu tenho dito para vocês, Belfor Roxo está virando um oásis, um paraíso. É sério, irmão, vocês vão ver. Vocês vão ouvir falar, pastor Orvalino, como está ficando Belfor Roxo. Mas é por causa do prefeito? E olha que eu não sou belforrochense, eu sou fidelense. Sou fidelense que até hoje canto o hino da minha cidade, né? Salve terra fidelense, joia rica do Brasil, teu futuro nos pertence, será sempre varonil. Não vou cantar o hino todo, porque senão vocês vão me matar aqui. Meus irmãos, eu sou fidelense, amo minha cidade, minha naturalidade. Mas agora eu amo a minha cidade, porque ali está a igreja do Senhor que eu pastoreio. E eu amo a igreja, porque eu aprendi que o exercício do ministério, ele envolve amor pela igreja, e nós precisamos amar a igreja se queremos nos tornar pastores extraordinários. A igreja é a extensão do reino de Deus na terra, e reino não é um lugar, reino é um domínio. Por isso que Jesus disse na oração do Pai Nosso, e nos ensina. É claro que nós sabemos que o reino também não é nos céus. O reino veio do céu, amém, irmãos? Porque Jesus veio do céu. Mas o reino não é no céu, porque o céu vai passar, amém, irmãos? Passarão os céus e a terra, o que vai permanecer é a palavra. Graças a Deus que nós, segundo Pedro, né? Pedro escreve lá na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz: nós, porém, aguardamos por quê? Novos céus e nova terra. É para lá que nós vamos, de corpo e alma estaremos com o Senhor para sempre, amém, irmãos? De corpo e alma. Estaremos na presença do Senhor, eternamente com o Senhor. Então, nós precisamos entender que o reino é um governo estabelecido por Deus, e Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: Senhor, governa na minha vida. Não é isso que está na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pastores extraordinários precisam entender que a igreja é a extensão do reino, e valorize a sua igreja, ame a sua igreja, e essa atitude fará você se tornar um pastor extraordinário que vai contribuir para o exercício do ministério. Por isso que eu disse para você, que você que está aqui hoje, precisa entender esses princípios que são elementares para a nossa vida. Eu quero convidar você como pastor, e assim como eu, fechar seus olhos, baixar sua cabeça, porque eu creio que todos nós aqui recebemos um ministério. Assim como Paulo disse para aquele homem ali, dizendo para eles:
Arquipo, exerça bem o ministério que você recebeu do Senhor. E nós aprendemos que o exercício do ministério tem suas implicações. E você precisa entender isso. Você que está aqui hoje, já de cabeça baixa, orando, buscando a direção do Senhor, você pode perceber que o ministério é uma vocação. O ministério é uma missão, um chamado especial. E para exercer uma tarefa ministerial, nós precisamos de cuidado. Porque o ministério envolve cuidado, envolve aprendizado, envolve fidelidade, convicção do chamado. Nós precisamos ter essa compreensão. E partindo desse ponto de vista, nós concluímos de que o exercício do ministério requer pessoas comprometidas, como pastores extraordinários que você é, que está disposto a atender todos esses requisitos que nos foram apresentados nesta noite. Por isso eu quero te fazer um desafio, que você exerça bem o ministério que você recebeu do Senhor. Seja pastor extraordinário. Se você deseja isso, eu quero convidar você a orar conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, nós aprendemos, ó Deus, que temos uma missão, um chamado especial. Nós entendemos, ó Deus, que esse chamado, ele precisa de uma concretização. E essa concretização tem a ver com o exercício do ministério. E nós aprendemos hoje que o exercício do ministério envolve o cuidado, o exercício do ministério envolve a fidelidade, o exercício do ministério envolve, ó Deus, o aprendizado, envolve ainda mais o amor pela igreja do Senhor. E nós amamos, ó Deus, a igreja do Cristo Jesus. Mas queremos nesta noite assumir um compromisso com o Senhor. Talvez muitos aqui estão desanimados, abatidos, enfrentando provações e lutas no seu ministério. Mas eu quero desafiar você hoje a tomar uma decisão diante do Senhor e entregar o seu ministério nas mãos do Senhor Jesus. E que você seja cuidadoso, que você busque o aprendizado, que você busque não só o aprendizado, mas que você busque viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Que você exerça o seu ministério de maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Se você deseja isso, eu quero convidar você a se colocar de pé juntamente conosco nesse momento, para que nós oremos por você. Mas se você está passando por uma dificuldade no ministério, os nossos conselheiros vão estar aqui na frente. E nós vamos estar orando pela sua vida. Você vai deixar seu lugar, vem aqui na frente também. Está passando por alguma dificuldade no ministério? Se você tem algum propósito que você ainda não viu com clareza aquilo que você deseja, mas não sabe o que fazer muitas das vezes, vem aqui e peça direção ao Senhor. Peça, Deus, me dá uma visão. Porque quando Deus dá a visão, Ele vai dar a provisão. E quando você tem a visão de onde você quer chegar, o Senhor vai te conduzir durante a caminhada. Deixe o seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Os nossos conselheiros, pode ficar aqui na frente. Vem, meus irmãos, não fica constrangido não. Vem aqui, nós vamos estar orando pela sua vida. Deixe o seu lugar, vem aqui na frente. Você que está passando por alguma dificuldade no ministério, você que deseja ser mais cuidadoso no ministério, você que deseja aprender um pouco mais, e todos nós precisamos aprender, precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu lugar, que nós vamos estar orando pela sua vida, pelo seu ministério. Se você está aqui também, deseja ser mais e mais fiel ao Senhor, deixe o seu lugar e vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida. Talvez o exercício do ministério tenha sido pesado, mas Deus quer renovar a sua convicção do teu chamado. Deus quer
trazer de volta alegria ao seu coração, e que você possa dizer: agora eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Que você agora possa sair daqui e chegar lá no seu ministério e dizer: olha como é bom, eu descobri que vale a pena investir na igreja, eu quero amar a igreja, eu quero entregar minha vida diante do Senhor. Nós vamos estar orando, e os nossos conselheiros vão estar orando por você aí individualmente. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós entendemos que nenhuma palavra que sai da tua boca voltará para ti vazia, sem que antes ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor determinou. Senhor, que cada um aqui nesta noite possa sair daqui, ó Deus, encorajado, possa sair daqui, ó Deus, com a convicção do chamado, sair daqui, ó Deus, nesse período que passamos aqui, tendo a convicção do aprendizado, que nós sejamos cada vez mais fiéis a Ti, que nós, ó Deus, sejamos cuidadosos com nossos ministérios, que não, ó Deus, desistimos diante das lutas que enfrentamos, mas que prosseguimos, ó Deus, firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Ó Deus, tira todo o cansaço, tira todo o desânimo, tira toda a incerteza do nosso coração, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, nesses dias, transformado pelo poder do Senhor. Faça, Senhor, uma grande obra na vida desses pastores que estão aqui presentes, que cada um de nós saímos daqui na convicção de que nós temos um chamado e a exercer um ministério, para que nos tornamos pastores extraordinários para a glória de Deus Pai, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus.